seguinte, em 1 João capítulo 4, versículo 18. Não há temor no amor. Vamos falar de novo? Não há temor no amor. Olha que coisa incrível. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o temor implica castigo, e o que teme não chegou a ver a perfeição do amor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre temor e o quanto o temor é algo destruidor. Quando a palavra de Deus fala assim, não há temor no amor, ele está falando que no amor de Deus, quando eu encontro o amor de Deus, quando eu vivencio o amor de Deus na minha vida, eu perco o medo. Olha que coisa incrível, minha gente. A gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus colocar esse amor dentro de nós. Esse amor que nos mostra que ele sempre estará conosco. Diz a palavra de Deus assim, não há temor no amor. E esse amor precisa entrar dentro de nós. Medo de quê, pastora? Medo de nada. Quando eu reconheço o amor de Deus, o cuidado de Deus, a dedicação de Deus, mas não aqui. Quando eu reconheço dentro de mim, quando eu recebo dentro do meu coração, beijo para todo mundo que tá entrando aí, eu perco medo, gente. Eu perco medo, porque confio. Eu vou dar um exemplo bastante humano, bem xoxinho, pra gente compreender. Que não tem como a gente comparar com o amor de Deus. Mas eu vou dar. Eu sempre tive muito medo de andar de moto. Mas muito. Mas não sei porquê. Eu tinha. E aí meu marido botou na cabeça que queria ser motoqueiro, né? Quem convive com a gente sabe. E a maior alegria da vida dele era eu andar de moto com ele. E durante um período eu ficava assim, ai não, eu não vou não. Aí teve um dia, esses dias aí pra trás, que eu parei e falei assim, gente, mas por quê? Por que eu vou viver me privando? Por que é uma alegria, uma satisfação pro meu esposo eu poder fazer isso? Por que eu vou deixar esse medo me dominar? Eu posso confiar nele. Aí é que tá. Aí a gente já saí, já andei de moto com ele, já perdi o medo. O medo é uma coisa tão interessante. Ele é uma mentira. É uma mentira que nós acreditamos. Uma mentira que algo ruim vai acontecer. É uma mentira que a gente não vai conseguir. O medo é uma fantasia que nós criamos. Ou uma fantasia que o diabo consegue impor nas nossas mentes. Por conta de situações do passado que aconteceram. Como se tudo fosse voltar a acontecer. Como se nós não tivéssemos capacidades para vencer, competências para vencer, competências para avançar. E o medo, então, é uma mentira. E é óbvio que o amor de Deus não carrega mentiras. O amor de Deus é um amor puro. Assim como a gente deve confiar nas pessoas que nós amamos aqui na Terra, muito mais nós precisamos confiar no amor de Deus, que não falhará. Gente, o medo é o medo do fracasso. O medo, ele só existe pelo temor de não dar certo, de fracassar, da gente se frustrar, coisas que não acontecem quando nós estamos na presença de Deus. É tão interessante que às vezes Deus não permite que a gente viva o que a gente quer. E mesmo assim Ele nos enche de muita alegria, de muita graça, de muita paz. Todas as pessoas que se abrem para viver o amor de Deus não temerão. Por quê? Porque Deus não deixa ninguém cair. Deus não fracassa, Deus não tarda, Deus não falha. Deus não está suscetível às situações da terra. Por isso que o texto continua dizendo assim, pelo contrário, não é que não tem medo, ele lança fora todo medo, ou seja, ainda pega. O amor de Deus ainda é capaz de pegar o medo que está sobre a nossa vida,
que nós vivenciamos no nosso dia a dia, em relação à nossa vida, em relação ao próprio Deus, em relação ao nosso futuro, em relação aos nossos relacionamentos, em relação ao nosso trabalho, aos nossos sonhos, a decisões que precisamos tomar no nosso dia a dia. E o amor de Deus, ele é tão completo. A gente pode confiar tanto em Deus que ele tira de dentro de nós todo medo. Então, ele não permite que a gente tenha medo em relação ao que ele pode fazer, mas ele também tira de nós os nossos medos e as nossas inseguranças. Ele nos torna livres. Deus quer que você seja livre. Deus não quer que você tenha medo de nada. Não é para você se tornar irresponsável. Mas ele não quer que você tenha medo de nada. Absolutamente nada. Olha, o que o amor de Deus pode fazer por nós? Remover de nós todos os traumas, todos os medos que possam existir dentro da nossa vida. E outra coisa, ele ainda diz o seguinte: porque o medo implica castigo. Vocês estão aí, galera? Olha aqui. Já percebeu tanto que a gente é aprisionado por conta do medo? Ele é um castigo, ele é uma prisão, certo? Porque a prisão é como um castigo, não é assim? As pessoas vão presas. Vamos imaginar assim, um castigo, uma consequência de um ato que ele teve na vida dele. Não é isso? Quantos de nós, porque não tem só mulher aqui na live, né, gente? Então não pode falar quantas. Quantos de nós carregamos medos, castigos, prisões, pesos, que são fantasias? Fantasias que nós criamos, fantasias que o diabo coloca. Passado, gente, na nossa vida, que aconteceu lá no passado. E a gente acha que vai acontecer toda hora na nossa vida, toda hora na nossa vida. Então, nós precisamos encarar estes medos. Eu vou terminar dizendo o seguinte: o que teme não conhece a perfeição do amor. Do mesmo jeito que eu consegui vencer alguns temores, eu te contei essa questão da moto, e eu consegui vencer muitos, e eu creio que eu vou vencer todos, eu quero que você também vença. Olha, eu vou falar uma sincera com você. É uma decisão, não é um sentimento. Às vezes a gente acha que o medo é um sentimento, e não é um sentimento. O medo é uma decisão de prisão, ou então enfrentar o medo é uma decisão de libertação. Tá entendendo? E hoje Deus quer que você tome uma decisão de se libertar de todo medo. E como é que eu me liberto? Pelo amor de Deus. Quando você acredita que Deus te ama o suficiente para cuidar de você, para cuidar da tua história, para soltar o controle e deixar o controle nas mãos do Senhor. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da sua família, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Deixa Deus cuidar do seu ministério. Deixa Deus cuidar das suas realizações pessoais. Às vezes a gente fica segurando tanto as coisas, a gente fica tão agarrado às circunstâncias, controlando tudo, e nos tornamos pessoas amedrontadas, temerosas, pessoas até mesmo rabugentas, sabia? A pessoa que ela tem muito medo, ela agora a vida de todo mundo, ela agora a vida dela, ela agora a vida de todo mundo. Já percebeu? Ai, não vai dar certo, ai, mas eu não consigo, ai, mas eu não posso. Tudo é um medo por trás disso. E Deus está dizendo o seguinte: o medo é uma prisão. E gente, o medo é uma prisão que fecha a gente num cubículo. Fecha os nossos sonhos, fecha as nossas realizações, fecha a nossa alegria, fecha tudo. E nós não podemos permitir, porque Deus está dizendo que Ele é livre, que Ele nos deu um espírito de coragem. Ele nos deu coragem para viver. Deus te deu coragem. Porque se Deus te deu coragem é porque Ele te deu proteção. Não seja responsável. Então eu vou falar de novo, senão você vai falar: ai, pastor, então eu vou fazer tudo. Não seja responsável, mas não seja temeroso. Não traga as experiências do passado para o seu presente. Olha para Deus. O que Deus pode fazer por mim? Gente, tem um culto, eu não sei qual foi, o pessoal lembra aí. Fer, você é boa de lembrar. O que você espera de Deus? Eu acho que foi o culto de domingo, se não me engano. Você precisa assistir esse culto, porque às vezes a gente espera coisas muito ruins de Deus. A gente espera que Deus não vá fazer os milagres, a gente espera que Deus não seja presente, a gente espera que as coisas não vão ser boas, a gente espera que sempre vai acontecer alguma coisa ruim. Aí, ó, foi domingo, aí eu falei que a Fernanda é boa, né, Fê? Então, assim, a gente precisa parar e falar: eu tenho o amor de Deus na minha vida, Deus me ama.
Eu não nasci para ter medo de tudo. Eu não nasci para achar que as coisas não são para mim. Eu não nasci para ser aprisionado. Pelo contrário, eu nasci e eu posso ser todas as coisas que são boas pelo poder de Deus na minha vida. Sabe, esses dias eu tava assistindo uma aula, é isso aí, Fer. Eu tava assistindo uma aula de psicopatologias, né, que são doenças mentais. E eu estava assistindo a aula e o professor disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim: toda doença mental, que hoje muitas doenças, né, que a gente tem colocado aí, que entraram agora nessa última fase, nessa última leva de sintomas e doenças mentais, depressão, compulsão, né, e tantas outras que a gente ouve muito no nosso dia a dia. O professor disse uma coisa que me chocou, gente. Ele disse assim: você sabia que a gente sempre conviveu com determinadas situações? A gente sempre conviveu com determinados sintomas. Tristeza, insegurança, inquietação, ansiedade, até mesmo a depressão. A sociedade sempre conviveu com isso. Só que a sociedade não lia isso de uma maneira muito profunda. Ela lidava de uma maneira diferente. As pessoas antigamente, eu digo bastante antigamente, tá? De uns 30 anos atrás, eles lidavam diferente com as suas sensações. Eles davam um significado diferente ao que estava acontecendo com eles. Mas a nossa sociedade hoje, ela tem rompido tanto com as autoridades. Sabe, tudo que é autoridade, a gente tem rompido. Nós temos questionado o poder das autoridades. Ah, você falou, mas quem é você para falar? Ah, mas fulano escreveu, mas quem é fulano para escrever? Chega um ponto que nós estamos questionando a própria autoridade de Deus. Eu comecei a refletir, claro que o professor não falou isso, né? Mas eu comecei ouvindo ele falar sobre o nosso questionamento, a autoridade da palavra das pessoas, que mesmo se uma pessoa disser assim, você vai conseguir, você consegue questionar aquilo. As pessoas questionam tudo e todos hoje em dia. Não é uma coisa ruim, mas eu acho que passou um pouco dos limites porque a gente meio que perdeu as estribeiras. Virou aquele negócio, eu sou de todo mundo e eu não sou de ninguém, sabe aquele negócio assim? Eu não preciso respeitar nada, eu não consigo confiar em ninguém. A sociedade está muito líquida, a sociedade está muito estranha. Nós somos pessoas que não têm onde segurar, porque questionamos tanto as nossas autoridades que não vemos ninguém para segurarmos, para confiarmos e transferimos isso para Deus. Nós transferimos esse nosso sentimento de abandono, porque quando a gente não tem em quem segurar, a gente se sente sozinho, abandonado, desequilibrado. E aí é onde coisas que no passado a gente conseguia lidar bem, hoje a gente não consegue lidar tão bem. Pra que você tá falando tudo isso, pastora, se a gente não tá tendo aula de psicopatologia com a senhora? Pra dizer uma coisa, a gente faz isso com Deus. Nós questionamos a autoridade de Deus. Não questione a autoridade de Deus, minha gente. Não questione o que Deus fala. Não questione. Se ele falou que ele faz, ele faz. Se ele falou que ele pode, ele pode. Se ele falou que você pode, você pode. Não fique assim, julgando a palavra de Deus. Não, mas eu não acredito. Não, mas pode ser que não aconteça. Não, mas tudo é questionável. Não é. A palavra de Deus não é questionável. Deus não é questionável. Deus não está sujeito a essas questões. E o fato de muitas vezes nós levarmos essa nossa realidade social para a presença de Deus faz com que nós não venhamos a vê-lo da maneira como devemos, como autoridade sobre a nossa vida. Ele tem autoridade sobre a nossa vida. E se nós confiarmos no seu amor e na sua palavra, ele vai lançar fora todo medo. Todo medo. Ele vai lançar fora todo o medo. E é isso que ele quer.